Ciência e alma, a verdade sobre glândulas, órgãos vitais, chakras, energia vital e níveis de consciência. Esse é o quarto e último vídeo dessa série Espiritualidade de Verdade. E eu já vou começar com a escala dos níveis de consciência, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu tenho que confessar que o meu ego está triste. Sim, ele está gostando da atenção que está recebendo, ele agradece as curtidas, os comentários, principalmente nos outros vídeos. Se você não assistiu, recomendo fortemente que assista. Para você que não sabe, esse capacete aqui representa o ego, cabeça dura, visão limitada. É a pessoa que vive no piloto automático, em rigidez mental. Eu, inclusive, expliquei no Domingão da Intuição, para você que não sabe, eu tenho um programa ao vivo aqui no YouTube da Cultura Intuitiva, todo domingo, às 6h28 da manhã. O Domingão da Intuição. E no último domingo, o tema foi hidratação e meditação. Eu expliquei como que uma pessoa acaba vivendo em rigidez mental. Daqui a pouquinho eu vou te explicar sobre essa escala dos níveis de consciência, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, recomendo fortemente que você assista o Domingão da Intuição, porque lá você vai ver uma das formas em que a gente acaba ficando presos nessa armadilha do ego, nessa rigidez mental, nessa cabeça dura. Lá eu falei sobre neuroplasticidade. E aqui e agora eu quero falar um pouco com você sobre emoções. Essa escala dos níveis de consciência eu criei com base na escala de Hawkins, que na minha visão é muito simplista. Primeiro porque ele usa a medida de Hertz para medir emoções. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, se a gente usar a lógica dedutiva, vamos nesse raciocínio comigo. Cada pessoa tem uma linguagem emocional, uma composição corporal, uma vibração energética e uma linguagem emocional, corporal, mental e uma intensidade emocional. Não é possível medir emoções, porque a minha medida de emoção é diferente da sua, que é diferente da sua mãe, do seu irmão. Não existe na face da Terra um aparelho que mede emoções, muito menos em hertz. Inclusive, a doutora Hulda Clark desenvolveu alguns aparelhos elétricos que medem em hertz, mas sabe o que ela mede? A presença, a vibração, a densidade de vermes e parasitas de estimação, de coisas que a gente realmente pode tocar, pode pegar, pode ver e perceber. Emoções é muito sutil. A gente não pode pegar uma emoção. A vibração de uma emoção é super, ultra, mega, hiper sutil. Não tem nenhum aparelho, muito menos em hertz, que consegue captar a vibração de cada emoção. Essa ideia de emoções positivas e emoções negativas é muito simplista. Não existem emoções positivas ou negativas. Emoção é informação. As emoções querem dizer alguma coisa sobre nós, questões que precisamos trabalhar. Emoção é direção. Você precisa aprender a extrair e manejar a informação de cada emoção, sensação, sentimento.
pensamento. E existe uma conexão que contribui para esse manejo de informação, que é a conexão cérebro, intestino e coração mudra da nossa família intuitiva, o coraçãozinho. A partir do momento que você trabalha diariamente para manter essa conexão ativa, através de práticas corporais, práticas mentais, nutricionais e vivenciais, que você aprende aqui na cultura intuitiva, você consegue perceber uma emoção, captar o que ela significa, perceber as sensações envolvidas, os pensamentos, as ideias e orquestrar tudo isso para entender o que aquilo ali está tentando te dizer. Para você, o quê? Tomar decisões assertivas. Emoção está muito ligado com o poder de decisão e ação. Essa ideia de vibração das emoções é válida, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, a composição das emoções é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas o que a gente sabe com certeza é que uma emoção vira uma ação. Ou seja, as suas emoções direcionam as suas ações, a sua caminhada, elas definem a sua experiência de vida. E olha que interessante, porque a gente tem 2 níveis de emoções, basicamente. As emoções da mente, do ego, do piloto automático, que são emoções que você foi desenvolvendo aqui na sua experiência de vida, e tem emoções mais elevadas, ligadas à consciência, à alma. E aqui na cultura intuitiva você aprende a diferenciá-las, porque é como se você tivesse 2 níveis na sua mente. E com as práticas, você vai saber perceber quando que você está num estado emocional racional. Normalmente essa é aquela pessoa que vai repetir padrões. Ela vive num ciclo vicioso, como vícios, compulsões. É a pessoa que às vezes tem inveja, sentimento de inferioridade, de rejeição. E aí, como fuga, ela faz procedimentos estéticos invasivos, botox, cirurgia plástica, ou até mesmo é aquela pessoa que no profissional ela tende a tomar decisões para mostrar para o outro que ela está bem, mas são decisões que não estão alinhadas à essência, mas sim ao ego prepotente, aquele que sabe tudo o que está fazendo. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, o ego, é cego, ele tem a visão limitada. Se você é guiada pelas suas emoções egóicas, você provavelmente uma hora vai ter uma queda. Mas se você trabalha ativamente para limpar o seu ego, abrir essa viseira, enxergar um pouco além, fazer as práticas aqui da cultura intuitiva, você vai conseguir perceber essas emoções. Qual é o piloto automático que está te guiando e vai conseguir subir de nível nessa escala dos níveis de consciência. Vou repetir. Se você toma decisões a partir do ego, uma hora vai dar ruim, se é que já não está dando. A lei da atração e essa escala dos níveis Hawkins mantém a pessoa presa no ego. Associa magnetismo pessoal à beleza externa, riqueza e abundância, a materialidade, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o tênis, a roupa de marca, as bolsas, e cria uma sutil confusão na nossa cabeça
sugerindo que alta vibração energética é repressão emocional. Você não pode sentir inveja, tristeza, medo, rancor, ciúmes. Realmente, essas emoções fazem mal para você. Eu já contei essa história de quando eu estava grávida, que eu tive péssimos sentimentos nos primeiros meses de gravidez e isso afetou a formação do coração do meu bebê. Ele nasceu com uma cardiopatia grave chamada tetralogia de Fallot, porque eu senti muito ciúme, muita tristeza, muito rancor e isso refletiu no físico. O plano sutil influencia o físico. Muitos cientistas, muitos médicos afirmam que doenças como câncer pode ter uma causa emocional. E de fato isso pode acontecer, mas não significa que você deve reprimir as suas emoções, mas sim que você deve saber identificar e trabalhar para compreender qual é a informação dessa emoção, qual é a direção que você precisa seguir para diminuir essa influência emocional e evoluir. Eu sei, parece complexo, mas isso você vai conseguir entender na prática, no seu dia a dia, quando você vir para a experiência intuitiva e aplicar o método e começar a perceber a sua mente mudar, a sua percepção intuitiva de sensações, de emoções e de compreensão, percepção da realidade. O que a lei da atração faz é virar o seu olhar para fora para que você deixe em segundo plano o que realmente importa na vida. Eles dizem que você pode atrair grandes oportunidades, pessoas, experiências boas e sucesso. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, o que são pessoas interessantes? O que é sucesso? O que são grandes oportunidades? Eles vendem uma vida dos sonhos. E você compra, sabe por quê? Na verdade, eu não sei se você compra, eu sei que muita gente compra e paga caro para estragar a própria vida. Pagam caríssimo para estragar a própria conexão interior. E se você viu os outros vídeos dessa série, você entende que é uma questão fisiológica. A pessoa vai desgastando, acabando com os próprios órgãos vitais, com os próprios centros de energia, que são os chakras. E eu explico os chakras por uma ótica neurocientífica, não é nada místico nem esotérico. Inclusive, meu professor de neurociências tem um estudo maravilhoso que ele relaciona cada chakra, cada ponto energético com uma glândula. E tem gente que paga um preço muito alto por não saber cuidar da própria fisiologia e da conexão entre cérebro, intestino e coração, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma forte influência norte-americana de uma espiritualidade fake, que a gente acredita que o reiki, as terapias vibracionais com sons, vão alinhar esses pontos energéticos. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, de novo, essa é uma visão muito simplista. A gente precisa de um trabalho diário de autocuidado, integrativo, cuidar da nutrição, cuidar de tudo que entra em contato com o nosso corpo pelos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Não adianta nada você ver um monte de notícia ruim ou participar de um monte de fofoca e ir fazer uma terapia vibracional para alinhar os seus chakras. Primeiro que os chakras, eles precisam ser ativados. E eu tenho uma teoria
que eu inclusive explico na minha trilogia de livros, A Revolução da Saúde Emocional e Mental. Os nossos chakras podem ser ativados através da linguagem. E sim, eles devem ser equilibrados, mas porém, entretanto, todavia, contudo, isso é um trabalho diário de autocuidado corporal, mental, nutricional, relacional, cultural, intelectual e por aí vai. É por isso que o Reiki não funciona para alinhamento de chakras, como dizem por aí. E aqui cabe muito bem a explicação do Ho'oponopono que eu fiquei devendo no vídeo anterior. Inclusive vou citar um dos médicos cardiologistas, psiquiatra, ex-professor em Harvard, porque ele já faleceu, agora ele é só consciência, Dr. Herbert Benson. Ele criou a resposta do relaxamento, que é contrária à resposta luto-fuga, que é o sistema nervoso ativado. E ele foi até o Himalaia com os equipamentos dele para fazer pesquisas nos monges que meditavam. E ele conseguiu medir a pulsação no corpo, os batimentos cardíacos, a frequência respiratória desses monges que meditavam sentados lá na neve, e ele percebeu que faz uma grande diferença na pessoa que medita e não medita. E aí ele criou a resposta do relaxamento, que é uma técnica muito parecida com o Ho'oponopono. Inclusive, eu conheci o Ho'oponopono lá no Havaí. Na época, eu não achei eficiente porque eu não sabia da explicação fisiológica por trás. Mas depois que eu entendi como que inspirar e soltar o ar repetindo um mantra, uma frase, uma ideia, ou apenas soltando o ar mesmo numa velocidade mais lenta, modifica a nossa fisiologia e contribui para que a gente saia de um nível de estresse e venha para um nível mais relaxado e calmo. Os ancestrais usavam essa técnica sem moderação, porque é uma técnica muito potente para tirar a gente de ondas beta, que é aquela do dia a dia, do piloto automático, da mente racional, do ego, e trazer para ondas alfa, para o nível intuitivo, para melhorar a nossa intuição. Agora, você quer saber o que une ciência e alma? É o corpo. O corpo é o veículo da alma. E a vida moderna, a sociedade, foi estruturada para acabar com o nosso templo sagrado. Existe uma ciência das trevas que faz de tudo para acabar com essa nossa conexão entre cérebro, intestino e coração, que faz de tudo para prender a gente na mente racional, no ego, no piloto automático e nos impedir de escutar a voz da intuição. Mas aqui na cultura intuitiva, você vai aprender o método RICA: relacionar, identificar e confiar com atenção na sua intuição. Aqui você tem o método completo para cuidar do seu corpo, do seu intestino, do seu coração, do seu cérebro, da sua mente, dos seus órgãos vitais, das suas glândulas, dos seus pontos energéticos, das suas relações e dos seus 3 pilares de vitalidade: saúde, energia e tempo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora, curte esse vídeo, deixa seu comentário, vou adorar saber que você passou por aqui. E vou deixar aqui embaixo para você o link do Domingão da Intuição, para você fazer sua inscrição e receber lá no seu e-mail toda a informação do programa e no seu WhatsApp os manuais que eu vou liberando depois do programa, tá bom? Beijão no coração!